Olá, bem-vindo ao Ordem do Dia e o nosso assunto hoje é a advocacia pública. Você sabe como ela funciona? Ela foi concebida na Constituição de 88 com os objetivos de assessorar juridicamente os governos, Recuperar o que foi desviado dos cofres da União, estados e municípios é tarefa da advocacia pública. Procuradores são obrigados, muitas vezes, a pedir proteção policial para poderem trabalhar. O entrevistado da semana é o Dr. Carlos Figueiredo Mourão, procurador municipal. O advogado público é um trabalho extremamente complexo. Por quê? Porque ele tem que aplicar a lei em todas as situações. A nossa dica cultural é o Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esses são os destaques de hoje do Ordem do Dia, programa da parceria TV Cultura e Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Atuar em nome da coletividade faz parte das funções da advocacia pública. Os procuradores da União, estados e municípios estão sempre de olho em situações prejudiciais aos cofres públicos. Um trabalho paciente que muitas vezes se confunde até com a investigação policial. Adriano trabalhou 16 anos como operador de produção. Quando perdeu o emprego por causa da falência da empresa no início deste ano, descobriu que várias parcelas do FGTS não foram depositadas. Um problema que ele constata quase diariamente no sindicato onde é diretor. Outras empresas também vêm atrasando seus fundos de garantia e é detectado o momento de rescisão do trabalhador. Com a situação política do país, as empresas usam do argumento de situação crítica do país para também atrasar os seus fundos de garantia dos seus trabalhadores. Para defender 7 milhões de trabalhadores com problema semelhante, a Advocacia Geral da União cobra 8 bilhões de reais devidos por empregadores ao fundo de garantia. Os valores foram inscritos em dívida ativa e são cobrados tanto por via judicial como extrajudicial. No ano passado, 117 milhões devidos ao fundo foram recuperados. Quando um avião decola do terminal de Viracopos, em Campinas, os passageiros nem imaginam que o trabalho da AGU, numa disputa com a administradora do aeroporto, trouxe benefícios para a sociedade. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça 267 milhões de reais para os cofres públicos. O valor é referente às duas primeiras parcelas da outorga do terminal para a iniciativa privada. A concessionária tinha buscado o judiciário para adiar o pagamento. No ano passado, a atuação da AGU rendeu 78 bilhões ao país. Esse tipo de trabalho envolve uma esfera do direito conhecida como advocacia pública. Ela foi concebida na Constituição de 88 com os objetivos de assessorar juridicamente os governos e defender as questões de Estado. Em nível federal, o trabalho é feito pela AGU. Nos estados e municípios, pelas procuradorias. E não é só o bolso do contribuinte que é beneficiado. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo conseguiu na Justiça, no ano passado, uma decisão provisória para proteger a área de mananciais da bacia da represa Billings. Considerada um dos mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo, a bacia estava sendo ocupada de modo irregular. Nós temos inúmeros casos em que a atuação do advogado público reverte para a sociedade. Ele defende o quê? O interesse público. O patrimônio do Estado, do município ou da União. Ele defende, portanto, a aplicação correta do dinheiro público, que é o dinheiro do contribuinte. Por lei, o advogado-geral da União e os procuradores-gerais de estados e municípios são nomeados pelo chefe do executivo, o presidente, governadores e prefeitos. Mas para entrar na carreira é preciso concurso público. Por que é importante essa imunidade do advogado público? Porque ele está exatamente tratando de direitos indisponíveis da sociedade, o patrimônio público, o dinheiro público. Portanto, ele tem que ter independência técnica e ele é um advogado de Estado e não de governo. Independentemente do governante que está lá, ele é um advogado que defende os interesses da pessoa jurídica de direito público, seja União, seja Estado, seja município. Há 3 anos, 9 entidades lançaram um movimento nacional pela advocacia pública. A principal bandeira de luta é a aprovação da proposta de emenda constitucional que garante autonomia à categoria. A mobilização inclui contatos com deputados e senadores. Em nota, as entidades falam em defesa dos mais elevados interesses dos brasileiros. Citam que uma advocacia pública forte e autônoma previne a ocorrência de ilícitos e reforçam que a falta de autonomia torna o setor potencial alvo de autoritarismos.
A luta dos advogados públicos tem apoio da OAB, que incluiu o fortalecimento da atividade na lista de propostas para combater a corrupção. Por quê? Porque o advogado público, atuando de forma independente, autônoma, ele pode prevenir a ocorrência de atos de corrupção, de atos de desvio de finalidade, de atos lesivos ao patrimônio público. E por isso a ideia da OAB é de defender o fortalecimento das carreiras de advocacia pública, dando-lhe maior independência, autonomia, para que eles possam atuar como advogados de Estado e não de governo. Vítimas de ameaças, os procuradores municipais muitas vezes precisam de proteção policial para levar o trabalho adiante. Foi o que aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, durante investigação de corrupção na prefeitura local. O prefeito caiu, mas as ameaças continuam. Veja no quadro Fora da Ordem. Pelas ruas de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, este grupo de procuradores municipais é conhecido como Quarteto Mágico. A função deles é defender a prefeitura, mas eles nunca imaginaram que o inimigo era o próprio prefeito, Assir Filó, do PSDB, eleito em 2012. Tudo começou quando Gustavo, Gabriel, Marcos e Sandra desconfiaram da chegada de funcionários comissionados na Procuradoria Municipal. Eles eram indicados pelo prefeito. Os procuradores questionaram as indicações na Justiça e passaram a ser perseguidos pela administração. Gustavo foi removido e o Gabriel chegou a ser afastado do cargo. Ele se valeu do seu cargo e dos seus apadrinhados para evitar que os fatos e os malfeitos por ele cometidos fossem apurados e, consequentemente, pudessem ser processados pelo Poder Judiciário. A perseguição foi um combustível para os procuradores investigarem ainda mais os passos do prefeito. Eles descobriram que a licitação do lixo da cidade já era investigada pelo Ministério Público por fraude. O desvio apurado chegou a 18 milhões de reais. Ao se juntarem com o MP, os procuradores foram novamente intimidados. Houve a questão de furtos no interior da Procuradoria, e onde só foram furtados computadores e que tinham investigações contra a pessoa dele. Tentou tirar a nossa própria estrutura de trabalho, demitir inclusive todos os estagiários que trabalhavam lá conosco. Tudo isso para dificultar e impedir que a verdade chegasse à tona. Assir Filó foi afastado em dezembro de 2015 por tentar obstruir as investigações, mas não foi preso. Quem assumiu a prefeitura de Ferraz foi o vice de Assir, José Isidro Neto. Nós entramos em contato com os advogados de Assir Filó, mas não tivemos resposta. Vocês não têm medo? Não. De nada? De nada, porque nós estamos fazendo aquilo que é correto. Meu nome é Augusto e eu pergunto, a advocacia pública é igual ao Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição muito importante, né? É dito como o fiscal da lei, ou seja, ele busca atuar no equilíbrio dos poderes da República e defende a sociedade em questões, em matérias que envolvem direitos indisponíveis, direitos coletivos e individuais, por meio de uma ação penal pública ou ação civil pública. Por sua vez, os advogados públicos também exercem atividades extremamente importantes para a nação brasileira, atividades republicanas que defendem o interesse público e são atividades essenciais à justiça. Atuamos na representação judicial e extrajudicial da União, Estados, Distrito Federal e municípios, sempre buscando o quê? A atuação de acordo com a lei, orientando o administrador público para que cumpra e respeite a lei e os princípios constitucionais. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos mostrar o trabalho dos procuradores para recuperar o que foi roubado dos cofres públicos. Milhões e até bilhões de reais desviados dos cofres públicos e mandados ilegalmente ao exterior.
A advocacia pública segue o dinheiro quando se trata de recuperar o que foi tirado do país. E, em muitos casos, obtém sucesso. Uma avenida de pouco mais de 5 quilômetros que começa na Marginal Pinheiros e vai até a região do Campo Belo. Um túnel de quase 2 quilômetros que liga duas importantes vias. Concluídas nos anos 90, as duas obras na Zona Sul de São Paulo custaram mais de R$1,5 bilhão. Só no caso do túnel, o custo final foi 5 vezes maior que o previsto. Segundo a Procuradoria Municipal e o Ministério Público, as obras foram superfaturadas e parte do dinheiro a mais, pago em forma de propina, foi parar em contas do ex-prefeito Paulo Maluf e familiares dele no exterior. É um dinheiro que saiu aqui do município de São Paulo, por isso que o município de São Paulo entrou com ação, né? Esse dinheiro ele saiu aqui da cidade de São Paulo e eu não, talvez perca algum detalhe, mas ele foi parar primeiro em Genebra. E de Genebra, parte desse dinheiro foi parar em Jersey. A ilha de Jersey é um conhecido paraíso fiscal localizado no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. Segundo o procurador, o processo para recuperar o dinheiro teve 3 etapas. A primeira delas era tentar identificar a origem, o valor. Então a gente precisava fazer o que aqui se chama quebra de sigilo bancário. E lá, no idioma inglês, lá é uma ação que é chamada Civil Disclosure. Tá? Então, para verificar a origem do dinheiro, o valor que estava lá e outros elementos muito importantes, quem que controlava esse dinheiro, né? Essa medida foi acompanhada de um congelamento dos ativos, para que eles não pudessem ser dissipados, né? Para preservar o nosso direito. E depois nós entramos aí na etapa final dessa ação judicial, que está em curso ainda, que é a repatriação propriamente dita. De um total de $36 milhões, 10 milhões já foram repatriados. O restante está investido em ações. Ainda não se decidiu como essa parte do dinheiro voltará ao Brasil. As despesas da prefeitura com o processo judicial também foram recuperadas. Primeiro, é inédito por conta de uma iniciativa efetiva, no sentido de ingressar com uma ação judicial direta no repatriamento de recursos. Tá? É uma iniciativa a ser aperfeiçoada, talvez com uma diminuição dos custos resultantes, né? Mas é uma medida efetiva nesse sentido. Ela também é inédita porque, que eu tenha conhecimento, é a primeira vez que se consegue repatriar dinheiro por resultado direto de ação judicial. Hoje, deputado federal, Maluf sempre negou ter contas fora do país. Acusado de lavagem de dinheiro, ele ainda responde à ação penal no Supremo Tribunal Federal. Nós, o que vai acontecer com determinada autoridade sobre outros aspectos do direito não é de nossa competência. A Procuradoria do município de São Paulo, né, Advocacia Pública, o que interessa a ela é a repatriação dos recursos, né? Não só nesse caso, como em todos os outros. Então, o próprio fato de um tribunal estrangeiro reconhecer esse direito do município de São Paulo já é muito importante, até do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né? Que ele reconheceu a existência de uma fraude. Dr. Carlos Figueiredo Mourão está na entrevista da semana. Vamos conhecê-lo. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Figueiredo Mourão. Ele é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é procurador do município de São Paulo, presidiu a Associação dos Procuradores do município e atualmente preside a Comissão de Advocacia Pública da OAB de São Paulo. Dr. Carlos, os governos são um dos maiores litigantes no país e do outro lado do balcão tem sempre um contribuinte, uma empresa, um cidadão. Dá para dizer que a advocacia pública exerce na plenitude os princípios da democracia, da cidadania, que são fazer valer o interesse coletivo ao interesse individual? O advogado público é um trabalho extremamente complexo. Por quê? Porque ele tem que aplicar a lei em todas as situações, que é um trabalho que é dúplice, né? Porque quando você cobra, você vai ao encontro do contribuinte, da sociedade. Mas também você defende a sociedade para que ela não seja cobrada acima daquilo que a lei permite que ela seja cobrada. Então a gente exerce um controle para que haja um respeito a essa lei em favor dessa sociedade. No caso do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, a atuação do então ministro da AGU, Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, foi criticada, dizendo que ele atuava em defesa
da presidente e não do Estado. Qual é o limite entre o interesse pessoal e o interesse público na atuação do advogado público? O governante não é o seu patrão. Quem é o patrão? É a própria sociedade, a coletividade, que escolhe os seus legisladores e que expedem normas, e essas normas que devem ser respeitadas, né? Então, não é possível você defender um governante que cometa uma certa ilegalidade. Isso não dá. Quando a AGU estabelece um regramento e o chefe do executivo cumpre esse regramento, né? Então há um parecer que embasa certa opção jurídica, né? Aí a AGU defende, na verdade, o ato que está por detrás dessa ação. Aí o que precisa ver é se extrapola ou não, se nesse caso extrapolou na questão de fato, né? Na questão o que foi defendido, o que não foi defendido, né? Se tem um respaldo jurídico ou não. O senhor defende o modelo da lista tríplice para a escolha do advogado-geral da União e os seus correlatos nos estados e municípios? Eu acho um avanço imenso para a advocacia pública. O movimento político é um movimento sazonal, né? Os partidos políticos entram e saem, né? A advocacia pública é a permanência da administração, é a continuidade da administração. Ela não pode haver um rompimento. Toda vez que há uma modificação, tendo em vista uma nova eleição, há uma mudança radical no sistema, porque não pode haver. Doutor, o senhor diria que a categoria hoje está devidamente blindada contra interesses externos, político-partidários, por exemplo? Eu acho que é um caminhar. Há uma evolução muito importante, grande, né? O apoio da Ordem dos Advogados do Brasil tem sido fundamental nesse fortalecimento da advocacia pública, porque nós temos hoje uma autonomia que é a autonomia funcional. O que nós falamos não pode ter uma interferência. Então, se o gestor não gosta do trabalho da advocacia pública, ele começa a boicotar as questões orçamentárias. Então, nisso nós precisamos ter uma blindagem das questões orçamentárias para que a gente possa exercer a defesa da aplicação da lei, a defesa da sociedade dentro da administração pública de uma maneira correta, de uma maneira eficaz. No momento que o país vive de tantos desvios e de tantos casos de corrupção vindo à tona, dá para dizer que a atuação do advogado público, junto com os colegas do Ministério Público, torna-se ainda mais essencial? A advocacia pública, quando ela estiver no esplendor das suas funções, com essa autonomia, com essa força, ela vai ter um trabalho de prevenir, que é melhor do que o trabalho de remediar. Qual é o trabalho da advocacia pública? Um trabalho fundamental, que é o controle interno da legalidade e o controle interno para que os atos de corrupção não ocorram dentro da administração pública. Você vai ter um ganho enorme para a sociedade e para os recursos públicos. O melhor fiscal das contas públicas é o cidadão. Existem meios que permitem acompanhar os gastos do executivo. Fique por dentro. O primeiro passo para o cidadão atuar no controle social é fiscalizar como os recursos são usados pelo poder público. E é mais simples do que se imagina. Hoje existem diversos sites que ajudam neste trabalho de fiscalização. Portais, inclusive, disponibilizados pelo governo, como o Portal da Transparência e o Diário Oficial. Se o cidadão achar algo fora dos eixos, ele pode alertar o gestor diretamente, um vereador ou deputado. Se não houver iniciativa, a pessoa pode procurar o Tribunal de Contas, o Ministério Público e as Procuradorias Municipal e Estadual e a Advocacia Geral da União. Há também organizações não governamentais que contam com a ajuda de voluntários para combater a corrupção. Esses aqui fazem parte do Observatório Social, uma organização criada com o objetivo de prevenir desvios e desperdícios de dinheiro público. Toda semana, o grupo estuda licitações para ver se as compras são necessárias e se os preços estão compatíveis com os de mercado. Nos últimos 3 anos, o trabalho do grupo gerou uma economia de R$1,5 bilhão em 50 cidades brasileiras. É algo que todos os cidadãos têm que se preocupar. É um trabalho de cidadania que olha tanto a parte de dispêndios, a parte de receitas, como a parte de atividade social. O cidadão vai ficar mais satisfeito de ver o dinheiro dele sendo bem empregado, já que ele vai ter conhecimento disso através dos painéis de transparência. Meu nome é Luiz Pedrosa. Como um advogado público pode combater a corrupção? Por exemplo, numa licitação,
Um parecer emitido por um advogado público é uma atividade o quê? De prevenção para que não haja corrupção. Também os advogados públicos atuam onde? Sobretudo nas ações de probidade administrativa, nas ações de ressarcimento ao erário, porque quando há danos, os advogados públicos ingressam com ações específicas. Os advogados públicos primam por atender todas essas demandas, sempre respeitando os princípios constitucionais e as leis vigentes. O Ordem do Dia faz mais um intervalo. A seguir, vamos contar um pouco de história no Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aguarde só um instante. O Ordem do Dia está de volta com o tema Advocacia Pública. A opinião agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. É inegável a importância da advocacia pública para a sociedade. É ela a defensora dos órgãos de administração pública e, ao representar o uso correto do dinheiro público, que no fim das contas é do contribuinte, ela defende o interesse do cidadão. Pela sua importância, a Ordem defende a autonomia dessa instituição. Isso quer dizer mudar a estrutura. É, por exemplo, concentrar procuradores em um único órgão, em vez de estarem inseridos em secretarias, autarquias e outros órgãos públicos que defendam. Também é importante fortalecê-la, contratando mais profissionais. Esse movimento é um passo importante na briga contra a corrupção. Ao permitir que o advogado público exerça sua função com mais independência, ele pode prevenir atos lesivos ao patrimônio público e reforçar o seu papel, que é de atuar como advogado do Estado e não de governos. De olho nisso, a OAB de São Paulo incluiu a sugestão entre as 12 propostas do movimento Corrupção Não, que lançou no ano passado. Mas não para por aí. O tema é discutido com frequência na Ordem, visto que é uma área estudada por uma das nossas principais comissões. Quanto mais se difunde o conhecimento sobre esse tema, melhor será para todos nós. Meu nome é Renale. O advogado público defende o prefeito? Nós, advogados públicos, exercemos a advocacia de Estado e não de governo. Nós atuamos em defesa do interesse público, sempre primando pelo respeito à Constituição e respeito às leis já consagradas e que estão em plena vigência. Pouco importa o prefeito que está ali no momento exercendo a sua gestão. Na realidade, o advogado público tem essa missão de orientar esse prefeito para que cumpra a lei, para que não haja a margem da lei. O plenário do Tribunal do Júri de São Paulo, desativado em 1987, faz parte hoje do Museu da Justiça Paulista. E é para lá que nós vamos no nosso Espaço 10. É o Palacete Conde de Sarzedas, sede do Museu do Tribunal de Justiça do Estado. E sabe quem foi o responsável pela recuperação deste casarão de mais de 100 anos? Justamente o arranha-céu espelhado de 29 andares, que fica bem atrás. Foi a partir da construção do edifício moderno que o antigo pôde ser reformado. A entrada já é um convite. A porta de vitrais coloridos dá as boas-vindas. O museu foi inaugurado em 1994 e guarda os símbolos de uma justiça sagrada. Entre as raridades, o livreto, que contém a plataforma eleitoral de Rui Barbosa, de 1910. As ordenações filipinas são um conjunto de leis de 1747. O inventário de Washington Luiz, o 13º presidente do Brasil. E o primeiro recurso impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Culpado ou inocente? A memória do julgamento de casos de grande repercussão também está preservada aqui. Estes são processos originais de crimes que pouca gente esquece. O crime do restaurante chinês, que aconteceu em 1938 aqui em São Paulo.
quando 4 pessoas foram mortas a pauladas em condições bem misteriosas. E este outro aqui que aconteceu em 1928. Um italiano assassinou a mulher grávida de 6 meses e colocou o corpo dela dentro de uma mala. Este crime foi o primeiro processo julgado no plenário do primeiro Tribunal do Júri, no Palácio da Justiça. Nesta outra sala, há resquícios da escravidão e o título de advogado brasileiro conferido pelo Conselho Federal da OAB ao líder abolicionista Luiz Gama. O tribunal, antes, quando ele foi instalado, ele recebe o nome de Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná. Após a proclamação da República, já recebe o nome de Tribunal de Justiça de São Paulo, aí desmembrando-se de Paraná. Posteriormente, se utiliza o nome Corte de Apelação e depois Tribunal de Apelação, quando da nossa Constituição de 1946, que reza que todos os tribunais passam a se denominar Tribunal de Justiça dos Estados. A visitação ao museu é de segunda a sexta, das 11 da manhã às 5 da tarde. E para entrar, não paga nada. E é hora da despedida. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da parceria TV Cultura e Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana.